Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo nós faremos a leitura e explicação do texto de apoio que eu passei para vocês sobre grandezas físicas em eletricidade no dia a dia, ok? Bom, vamos lá. Em nosso dia a dia, estamos cercados de várias informações dos aparelhos elétricos. Estas informações constituem as especificações dos aparelhos e devem ser respeitadas não somente pela importância de preservar a vida útil do aparelho, mas também pelo motivo de podermos usar cada aparelho de forma mais eficiente e racional. Por exemplo, na figura 1 abaixo, temos as informações de uma lâmpada de 60 watts e 127 volts, certo? Então vamos aqui na figurinha abaixo. O valor 60 watts refere-se à grandeza física potência e a unidade de medida é o watt, simbolizado pela letra W. E o valor 127 volts, V no caso está escrito aqui, refere-se à grandeza física tensão. A unidade de medida é o volt, simbolizado pela letra V. Então, temos uma lâmpada aqui, tem duas informações, certo? Nela. Aqui, 60W está se referindo à grandeza física potência. A unidade de medida é o watts e o símbolo para watts é o W. Aqui, logo abaixo, tem 127V. É a grandeza física tensão elétrica. A unidade de medida é o volt, simbolizado pela letra V, ok? Um pouquinho mais abaixo. A tabela 1 abaixo contém as principais grandezas físicas em eletricidade, onde todas estão com unidade de medida no Sistema Internacional de Unidade, SI, ok? Então, vamos ver essa tabelinha aí. Grandeza física nessa coluninha aqui, ó, certo? Então, eu tenho grandeza física tensão, corrente, carga, resistência, potência, frequência e energia. Nessa outra coluna, eu tenho o quê? A unidade de medida para cada grandeza, mas no Sistema Internacional de Unidades SI, que é um padrão, né, em termos mundial. Bom, tensão elétrica vai ser medida sempre em volts, a unidade de medida, simbolizado pela letra V. Um exemplo no nosso dia a dia, 220 volts. 110 volts e assim por diante. Corrente elétrica, qual vai ser a unidade de medida? Amperes. O símbolo, a letra A. E um exemplo, 40 amperes. Poderíamos encontrar esse valor num disjuntor, lá no quadro de energia. Carga elétrica. No SI, a unidade de medida é o coulomb, simbolizado pela letra C, maiúsculo, 50 coulomb, um exemplo. Resistência, medida em ohms, certo? O símbolo aí parece uma cobrinha, né? O ômega aí. 4 ohms, um exemplo aí de resistência elétrica. Potência vai ser dada em watts, a unidade de medida. O símbolo é a letra W e exemplo aí 20 watts. Potência, por exemplo, de uma lâmpada LED. Frequência, unidade de medida é o hertz, simbolizado por Hz, certo? E um exemplo, 60 Hz, a frequência, né, de uma tensão elétrica aí na tomada nossa aí, ó. Energia vai ser dada em joules, a unidade de medida. Vamos usar a letra J, um exemplo, 36 joules. Então essa foi a tabela 1 com as grandezas físicas em eletricidade, certo? Com unidades de medida e símbolo no SI, certo? No Sistema Internacional de Unidades. Agora, olha só. No entanto, no dia a dia, não temos várias dessas grandezas aí presentes, pois estão representadas por outras unidades de medida. Vamos a algum exemplo. Um exemplo que a gente não vai encontrar por aí, gente, ó. Carga elétrica em coulomb. É muito difícil você encontrar por aí, né, no dia a dia. Certo? Então, como que vai estar, por exemplo, a carga elétrica no seu dia a dia? Vamos ver se temos aqui, ó. Bom, carga. A definição de carga elétrica, gente, ó, né, uma equaçãozinha que eu passei aqui para vocês, ó, carga vai ser igual a uma medida de corrente elétrica vezes tempo. Então, vamos olhar essa bateria de carro aqui. Olha aqui, ó, 60 ampere-hora é uma medida. 12 volts. Então, essa bateria
ela fornece uma tensão de 12 volts, certo? E aqui esse 60A vezes H, o que seria? Ó, bateria do carro. 60Ah ou 60 ampere hora ou 60 ampere vezes hora. Isso aqui é a unidade de medida de carga, porque carga elétrica é igual a corrente vezes tempo. Então, corrente elétrica ampere vezes tempo horas, certo? Então, corrente em ampere vezes tempo em horas. Então, temos corrente vezes tempo, ampere vezes horas. Então, não é nem somente corrente elétrica e nem somente tempo, certo? Isso aí é a carga elétrica da bateria, ok? Vamos ver a potência. Nem sempre vai ser dada em watts. Se aparecer algum valor de tensão vezes corrente elétrica, você vai ter aí, no caso aí, valor de potência. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um transformador, certo? E aqui tá aqui, ó, 1500 VA. Ó, V de volts, A de amperes. Então eu tenho tensão elétrica vezes corrente. Então, nesse transformador meu, esse tensão vezes corrente nem é só tensão e nem é só corrente, como eu falei no exemplo anterior. Isso está se referindo à potência. Então, a potência é 1500 VA, certo? É a tensão elétrica sua aí, ó. Então, é a tensão vezes corrente que vai dar o valor de potência, certo? Então, se você observar aqui em cima, aqui, ó, 110 volts. Está escrito aqui no seu transformador. Somente a letra V. Então, isso aí é tensão elétrica dele. Tensão elétrica aqui medida em volts, certo? Agora, olha só. 1500 VA. Então, isso aqui é valor de potência. Isso aqui é valor de tensão elétrica. Bom, e aí só recordando um pouquinho aqui embaixo, gente, ó. 1500 VA é o mesmo que 1,5 kVA. A letra K significa vezes 1000. Então, 1,5 vezes 1000, depois VA, certo? Então, 1,5 kVA é a mesma coisa que 1500 VA. Lembra que a palavrinha, né, no caso aí, quilo, ele se refere a vezes 1000. Você pode ter um exemplo assim, ó, 2 quilogramas de carne. Então, 2 quilogramas, 2000 gramas, certo? Outra, né, definição de potência aí, ó. Se você tiver energia dividida pelo tempo, então toda vez que tiver energia dividida pelo tempo, isso é a mesma coisa que potência. Será que tem alguma unidade medida, energia dividida pelo tempo, representando potência? A gente, né, não parou para dar uma olhadinha um pouco mais detalhado? Então vamos lá, gente, ó. Aqui eu tenho a potência elétrica de um ar-condicionado, certo? Então tá aqui, ó, 9000 BTU por hora. BTU é unidade térmica britânica, é unidade de energia, certo? Depois dividido por hora. Então, BTU barra H. Certo? Aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Isso aqui que estava na embalagem lá do ar-condicionado. 9000 BTU por hora. Então, se potência é igual a energia pelo tempo também, eu tenho energia em BTU dividida pelo tempo em horas. Então, esse 9000 BTU por hora é valor de potência. E aqui uma definiçãozinha rápida, um valor aproximado, tá? 1 BTU, unidade térmica britânica, é aproximadamente 1055 joules. 2 BTUs, duas vezes aqui, né, em joules, certo? Energia. Energia, o que vai ser energia? Bom, energia é potência vezes tempo, certo? É o contrário dessa aqui, ó. Se você escrever essa equaçãozinha de cima aqui, e fizer o produto em cruz, isolando energia, você vai ter potência vezes tempo. Mas será que a energia está perdida por aí em algum lugar? Bom, essa fotinha aqui, ó, é da bateria de um celular. Aqui você tem um do valor 9,88 WH. O valor W
valor não, a letra W está significando unidade medida para potência. E H em horas, é o tempo. Então, potência vezes tempo. Potência vezes tempo, isso, desculpa. Então, vai dar 9,88 watt-hora, certo? Não vai ler watt por hora. Aqui, ó, tá uma juntinha aqui, ó, watt vezes horas ou watt-hora, certo? Se aparecer um W vezes H, então você está diante de, assim, da grandeza aí, no caso, energia. No nosso dia a dia, as energias de consumo, por exemplo, da sua residência, vem sempre em quilowatt-hora. Então, a letra K novamente, multiplicando o valor por 1000, beleza? Então, watt vezes hora é energia. Quilowatt-hora também é energia. Lembra da conta, né, de energia lá na sua casa. Vamos aos exercícios. Bom, gente, ó, exercício 1. Dados os valores abaixo, identifique a grandeza física, a unidade de medida e o símbolo utilizado e anote-os na tabela. Então, aqui eu tenho um exemplo resolvido. Então, eu tenho o valor aqui, ó, 600 W, ou seja, 600 watts. Qual é a grandeza que eu estou medindo? Bom, estou medindo potência, porque isso aqui é valor de potência. Ah, mas na potência, qual que é a minha unidade de medida? Ah, é o watt. E qual foi o símbolo utilizado aí? W, certo? Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, 50 ampere, certo? 50 amperes. Então, esse 50 amperes, será que é potência? Será que é tempo? Será que é frequência? Será que é resistência? Não, ó. Se voltar um pouquinho aqui, ó, corrente em ampere. Então, isso aqui, gente, ó, 50 amperes é um valor para qual a grandeza física? Corrente elétrica, ou só corrente. Qual foi a unidade de medida usada aí? A letra A aí, ou amperes. Então, você vai escrever aqui, ó, amperes. Beleza? E vai colocar a letra A, que foi o caso, a unidade de medida. Esse outro valor aqui também, mesma coisa. 110 volts. Então, isso aqui é, nessa coluna, nessa aqui seria tensão elétrica. Aqui seria a palavrinha volts. E aqui apenas a letra V. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, eu tinha falado de energia. Então, olha só, 300 kWh. Ó, você tem watt vezes hora. Você caiu nesse aqui, ó, potência vezes tempo. E a letra K fazendo vezes 1000. Tudo bem. Então, se for essa aqui, exemplo, qual vai ser a grandeza? Bom, energia. E aqui, o que você vai colocar? K, né, WH, né, que é a letrinha, né? Então, aqui você vai colocar o quê? Quilowatt-hora. Escrever. Aqui, o que você vai colocar? kWh, a letrinha, a unidade de medida que foi usada aí, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Quilocalorias. Então, qual foi a grandeza? Energia. Então, 690 quilocalorias é energia. Qual foi a unidade de medida? Quilocalorias. Vai escrever quilocalorias. E aqui, vai escrever a letrinha cal, né? Quilocal. Aqui, ó. Certo? Ó, vai colocar quilocal aqui, unidade de medida. Vamos localizar alguma aqui que de repente tenha mais dúvida aí, ó. Certo? Bom, aqui, gente, ó, 200 coulomb, certo? 200 coulomb é o que? Unidade de medida, esse valor se refere a isso aqui. Será que é carga? Será que é tensão elétrica? Será que é potência? Coulomb, a gente já viu que se refere a, né, carga elétrica. Então, aqui você vai colocar qual a grandeza envolvida? Carga elétrica. Nessa outra coluninha, qual foi a unidade de medida? Coulomb, que é a letra C maiúscula lá, significa, né? Coulomb. E aqui a letra Czão apenas, que foi o símbolo utilizado, certo? Então, vamos descer mais um pouquinho. Neste exercício 2, o que você vai fazer?
você vai converter, né, a potência de cavalo, vapor, né, para watts. Mas vamos ler ele primeiro. Ó, outras unidades de medida no dia a dia para a potência temos o HP, horsepower, certo? E o CV, cavalo-vapor. Muitos usados em motores, certo? Então, os motores tem muito isso aí, gente. A potência é dada em HP ou dada em cavalo. O pessoal não fala cavalo-vapor. Eles falam assim, um motor 200 cavalos, certo? Então, nos motores, a potência em HP e CV, né? No caso aí, que é o cavalo, é muito utilizado. Converta esses valores abaixo em HP e em CV para watts. Aqui eu dei o valor, ó. Cada um HP vale 745,6 watt e cada um cavalo vapor 735,5. Então o que você vai fazer aqui, ó? Apenas uma regra de 3, certo? Então aqui eu tenho 200 cavalos e eu quero transformar para watts. O exemplo feito: um cavalo vapor 735,5. 200 cavalos vapor, X. Faz o produto incluso. X vezes 1 igual a 200 vezes 735,5. Montou a regra de 3, fez o produto. 200 vezes 735,5. Resultado, 147.100 watts. O exercício B, a mesma coisa do A, certo? Você vai converter de cavalos para watts. Exercício C. Agora eu tenho HP. Então, você olha essa regrinha em 3 aqui, ó. Cada 1 HP é 745,6. 30 HP, X. Fazendo a regrinha de 3, produto incluso, já tem o resultado aqui, ó. 22.368 watts. A letra D é idem à letra C. Ok? Último exercício pra gente... Não, o último não. Tem mais um ainda. Vixe. Bom, nos aparelhos de ar-condicionado é comum a unidade de medida BTU por hora para potência. Converta os valores abaixo, dados em BTU por hora, para watts. Então, a nossa regra de 3 agora será o quê? A cada 1 BTU por hora é igual a 0,29 watts. Ok? Então, fiz um exemplo aqui com 12.000 watts. 1 BTU por hora, 0,29 watts. 12.000 BTU por hora, X. Fazendo o produto em cruz, X vezes 1 igual 12.000 vezes 0,29. Então, 12.000 BTUs por hora é o mesmo que 3.480 watts. É a mesma coisa, esses dois aí, ó. Item B e C, siga o exemplo, ok? E por último aqui, gente, ó, nas baterias, a carga comumente vem em ampere-hora, certo? É o que eu falei lá atrás. Converta os valores de carga dados em ampere-hora para coulomb, dado que 1 ampere-hora é igual a 3.600 coulomb. Então, cada 1 ampere-hora, 3.600 coulomb. 50 ampere-hora do item A, X. Então, aqui o item A, converter 50 ampere-hora para coulomb. Fazendo a sua regra de 3, 1 vezes X igual a 50 vezes 3.600. Então, 50 ampere-hora é o mesmo que 180.000 coulomb. E o item B e o item C segue a mesma regra do item A do exemplo. Beleza, gente? Bom, espero ter ajudado vocês a realizar a tarefa, né? Agora é só mandar ver aí e bora, né? Entregar a atividade depois valendo aquela nota.